Está entrando no ar programa Itália Nossa, com Carlos Mazello. Silêncio. Costuma-se dizer que o silêncio é uma prece, porém devemos dar a esta expressão apenas a atenção que ela merece. Devemos ser comedidos na maneira de falar, mas precisamos ser coerentes na forma de silenciar. Se rebuscarmos na própria memória ou se consultarmos a nossa história, veremos que os homens que mais se destacaram foram aqueles que jamais silenciaram. Foi através das parábolas e das bem-aventuranças que Jesus renovou na humanidade as eternas esperanças. Foi através da persistente argumentação que Gandhi libertou sua nação. Foi pelos questionamentos e não pelo silêncio que Sócrates deixou tantos ensinamentos. Neste quadro Personalitar, você vai conhecer um artista apaixonado pela arte cênica e por futebol. E tornou-se muitíssimo famoso no Brasil. Vamos conhecer um pouco a vida e a trajetória desse artista. Eu vou entrevistar uma personalidade. Eu vou aqui dando umas dicasinhas. Eu vou dar até o nome dele. Vou dar o nome dele. Vittorio. Aí é que está. Eu quero saber se você vai conhecer esse Vittorio que chegou no Brasil em 2002, em dezembro de 2002. Ele que tinha um trabalho maravilhoso lá na Itália, consagrado, é apaixonadíssimo, gente, por esporte. Você não tem ideia. Falou em futebol, ele se transforma. O esposo, né, e os 2 filhos. Prazer imenso estar aqui na sua residência. Eu também vou tirar, então. Foi bem complicado, eu acho que ninguém mais ou menos sabe, porque como sempre. É verdade. De repente os nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando, não sei se vocês sabem, na Itália, o costume mais clássico de todos, quando nasce alguém, você, para, como eu posso dizer, homenagear a família do esposo e da esposa, você dá o primeiro nome, usualmente da família do esposo, e segundo nome da família da esposa, ou vice-versa. Então eu me chamo Nicola, que era o meu bisavô, por parte de pai. E Vittorio foi engraçado, porque não foi minha mãe que decidiu, mas foi meu irmão que decidiu que, como segundo nome, ele gostava de Vittorio, então me colocaram Vittorio. Então eu me chamo Nicola Vittorio, são os 2 nomes, e Siri, que é meu sobrenome. Mas, parte de pai, obviamente. Sim, né? sim. A mãe é brasileira. Mãe é brasileira, Yolanda Rasetto, mas você sabe, na Itália, na verdade, você fica só com um sobrenome. Isso. Não é como aqui, por exemplo, meus filhos se chamam Schnorr Siri, Schnorr, sobrenome da mãe, Siri, meu sobrenome. Você casou com a Júlia antes da novela não, Mulheres depois. Apaixonadas ou foi posterior? Depois, eu casei em 2010. A pessoa serena, tranquila, a fama não mudou, pelo menos aquela imagem que eu tinha desde a chegada do Nicola em 2002. Que você mantém, tanto que nós estamos aqui de uma maneira muito serena, tranquila, normal. Uma hospitalidade maravilhosa que eu quero deixar esse registro. Primeiro, eu acho que tive muita sorte em chegar aqui em 2002, como você falou muito bem, em dezembro de 2002, depois a novela começa em fevereiro de 2003. Eu estava interpretando o Padre Pedro, então eu ia todos os dias à missa. E também ia para a praia depois de jogar vôlei, futebol, essas coisas. Enquanto a novela ainda não tinha estreado, era tranquilíssimo. Depois, realmente, era impossível. É muito louco isso, porque você, de um segundo para o outro, você não muda como ator. Eu, sempre, os meus trabalhos, eu fiz muito teatro na Itália, mas também cinema e televisão, mas principalmente teatro. Ma sono io. Ma sono io, Francesco Falaschi. E você foi no mesmo período, né? Você estava lá na Itália. Exatamente. Estreou um pouco antes. Aliás, não, Ma sono io estreou, na verdade, depois de ter estreado a novela aqui. Eu filmei antes. E então, aí era 2001,
E depois estreia esse longa-metragem, esse filme em 2003. Mas então, eu chego com era um ator reconhecido na Itália, mas pelo ambiente. Eu estou filmando um longa-metragem que dura 200 capítulos. Ah, mas então é uma novela. Tá certo, mas para mim, eu estou fazendo um filme que vai para o Oscar. Um filme que vai para o Festival de Veneza. Um filme que vai para o Festival de Berlim. E, repito, o fato de ter chegado a essa fama realmente louca naquela época, com 34 anos, já com tudo, nós na Itália diciamo molti anni di gavetta. O que significa? Muitas ladeiras. Chupei laranja com muitas pessoas. O sentido de gaveta que ele se referiu na Itália tem um outro sentido. Quando ele fala de gaveta aqui, nossa, é aquele negócio do currículo que põe na gaveta e não sai mais. Quando Ana Margarida Leitão disse: Maneco, Ricardo Waddington, eu tenho um ator muito bom, e mostrou o teste, o tape, entendeu? Tape, galera, se fala de tape, tá? Aquela videocassete. Eu lembro perfeitamente, ela me liga uma sexta-feira à noite. Eu morava em Roma, mas tinha acabado de chegar em Gênova, na casa de amigos meus. Me fala, me explica tudo, só que também pelo telefone. Eu também não falava tão bem a língua, não tinha entendido absolutamente nada. No final das contas, ela me pede, como é que você tá? Diz, eu tô bem, obrigado. Eu disse, não, a gente quer ver como você tá fisicamente nesse momento. Que você faz um filminho, saiba que não era tão fácil assim, você fazia um filminho de 20 segundos e mandava por e-mail. Então, cara, a menina é designer, então fez uma luz bonita, eu tava vestido mal pra caramba, mas ele me deu uma camisa, tudo bonitão. Eu falei pra Ana Margarida, vou falar o quê? Diz, fala o que você vai jantar. Entendeu? Então, beleza, eu falei o que estava jantando, 20 segundos, e mandei. Eles, então, em seguida, tipo, em 1 hora, ele já tinha esse tape, esse filme pelo e-mail dela, e segunda-feira ela me liga, porque era sexta à noite, sabe? Aliás, não, sábado, acho que ela me liga, o celular dizendo, cara, eles adoraram, etc. E de lá começa toda a o português, a língua portuguesa, você aprendeu lá na Itália ou aqui? Olha, eu na verdade, minha mãe é brasileira. Sim, perfeito. E meu pai é italiano. As freiras começaram a falar que era melhor que minha mãe não falasse em português com meu irmão, porque, lógico, ele tinha muito mais problemas para aprender. Estupidez, porque na verdade você, imagina, muito novo, iria aprender perfeitamente. Você absorve muito mais. A família toda, ela trabalha na área médica e farmacêutica, para vocês terem uma ideia. Foi o único que saiu pela tangente, porque ele tinha um sonho, ele dizia que queria ser, acredita, aqui para não fazer mentir, ator e jogador de futebol. Era das coisas. E para a felicidade do Nicola, graças ao galinho que a gente estava falando, que eu estava falando exatamente no início, grande Zico. Mestre. Inclusive o Zico, eu encontrei com ele no shopping, uma ocasião aí de revista, né? Aí eu falei, rapaz, eu ainda não te entrevisto porque você joga no Flamengo. E aí, mas a Udine realmente, né? Não, ele é o rei de Udine e da Itália inteira. Brilhou. Em 2003, eu já estava Padre Pedro, né? E o Guaraci Valente, o gaúcho, tinha esse time de artistas. Eu, primeiro dia que chego no Brasil, eu vou direto do aeroporto, me levam até a Globo. E estou lá fazendo toda a, como posso dizer, a burocracia para entrar na Globo também. Eu tinha passaporte italiano, não tinha nada de brasileiro. Eu fiz a nacionalidade brasileira depois, etc. Depois de muitos meses, eu encontro com ele no Baixo Gávea, ele me cumprimenta de longe, como eu sempre cumprimento, achando que não sei quem era. Depois vem, você lembra de mim? Diz, desculpa, eu não lembro, eu sou Nelson Freitas, etc. Quero jogar amanhã. Diz, beleza, então ele liga para o Guaraci Valente, diz, olha, o Padre Pedro está aqui comigo, ele joga bola, vamos jogar amanhã? Então, ele organiza a pelada, a gente vai jogar amanhã. De lá, depois de um tempinho, o Bruno Coimbra, filho do Zico, que tem a pelada lá no CFZ. Então ele começa essas coisas das peladas lá no CFZ, no campo do Zico, onde só o Zico ele tem um campo de society. Vou dar essa uma...
Parece que ele Spoiler. vendeu, eu acho que ele vendeu agora. O CFZ, sim, mas aquele campo de qualquer forma é sempre do Zico. Perfeito. Society, 7 ou 8 na extensão linha. da casa. Cara, é uma grama, cuidado que nem o Maracanã, tá? Nem a parte do Príncipe de Paris Saint-Germain. Bom, gente, eu quero comunicar a você que você já pode ler na íntegra as revistas Itália Nossa que se encontram disponíveis no nosso site www.italianossa.com.br. E lá você vai encontrar todas as edições em PDF até a segunda ordem, porque nós estamos exatamente agora disponibilizando essas revistas para que você possa realmente conhecer o nosso trabalho através de todas essas edições. Você vai ter turismo, você vai ter cobertura sobre direitos e deveres, você vai ter muitas entrevistas com muitas personalidades no campo da música, no campo da arte, enfim. Leia a revista Itália Nossa ou, se preferir, você terá disponível no site todos os pontos de venda onde você vai encontrar sempre a última edição. Com isso, você terá lá a seu favor os pontos de vendas e os pontos alternativos que você vai encontrar a revista Itália Nossa. Então, estaremos sempre procurando servir melhor através dos nossos projetos de veiculação do projeto Itália Nossa. Conto com você e boa leitura. Como fica uma cabeça de um homem chamado Nicola Vittorio Siri e como fica um ator que que interpreta um padre, fazendo com que os seus devotos, o seu rebanho tem que acreditar e um outro que desacredita. Como eu sei que é o ator, mas como fica a cabeça do homem? Vittorio, ou seja, Nicola Vittorio Siri. Olha, na verdade você falou tudo, no sentido, eu em 2002, porque de qualquer forma toda a minha preparação para o Padre Pedro começa no momento que eu decido aceitar o trabalho. Então começa em outubro de 2002, então 2 meses antes de chegar aqui, e depois logicamente aqui ainda aprofundar ainda mais. Então a religiosidade, a espiritualidade, tudo o que foi a religião é um estudo de 2002. Enquanto Pôncio Pilatos é um trabalho de 2017. Então também, logicamente, a maturidade ou também as suas experiências, de qualquer forma, você consegue distinguir extremamente bem, porque é como se antes eu estava jogando em um time e depois vou jogar no time absolutamente adversário. É importante que os seres humanos justamente coloquem em prática a humanidade. Eu me refiro à humanitas latina. E a igreja, um monte de igrejas falam sobre isso, qualquer religião fala sobre isso, do humanitas. Jesus foi colocado na cruz porque ele falava de justiça social, de paz e de amor. É por isso que ele fala, não se pode, porque naquela época também, não vamos esquecer que também a igreja até 1400 era muito ávida, tipo cupidídia, tinha os bens materiais, etc. Depois a igreja decidiram justamente dividir a parte material e a parte espiritual. Mas então, realmente, eu acho que nesse momento é fundamental que o ser humano arregace as mangas e vamos trabalhar com os outros seres humanos, vamos tentar que todo mundo esteja bem. Se isso é um chamado divino, isso não sei, de repente é, de repente não é. Eu também vou aceitar quem fala que não. De repente é porque um cara que é budista, um cara que é muçulmano. Lembrar sempre disso, Jesus Cristo fica pé da vida mesmo, brabo mesmo, só quando vê o templo do Pai sendo usado como comércio. Bom, eu agora quero falar com o Nicola sobre um tema que tem tudo a ver com o projeto Itália Nossa. Esse programa, ao qual ele faz parte hoje, como personalità, vocês vão assistir este quadro na íntegra no site www.italianossa.com.br, porque o quadro
obviamente, vai sofrer algumas reduções, óbvio. Por favor. Mas na íntegra, você vai conhecer esse nosso bate-papo bem residencial, bem caseiro no Rio de Janeiro, para o mundo, através do portal Brim, que é a nossa TV Rio e a TV Itália, que vai ser repetidora em demais afiliadas do portal Brim, que é o portal Brasil Rede Internacional de Mídias. Então você terá, que já tem mais de 10 milhões de acessos. Então você vai fazer parte, né, para poder fazer com que esse nosso trabalho seja divulgado e você conhecer essa história maravilhosa desse ator que vem cada vez mais encantando o público, não só ítalo-brasileiro, mas como ítalo-argentino, que ele é famosíssimo na Argentina. E como nós estamos caminhando na América do Sul com um projeto, então é mais uma forma de você conhecer a vida desse ator e desse italiano que encanta. Os italianos, de qualquer forma, nós somos conhecidos pelo mundo afora, pela arte, pela cultura, pela comida, que é arte pra caramba. Aliás, é realmente arte. Temos chefes famosos no mundo inteiro e não só chefes, também maneira de preparo de comida, de ver a comida como arte. E essa comunidade carioca é extremamente variegata em italiano, é muito heterogênea. Eu acho que é fundamental, de qualquer forma, como sempre, lembrar o passado, mas também ver como está evoluindo. Eu achei ótimo, por exemplo, eu estava lendo antes, Itália Nossa, justamente, que era Tivello. O seu trabalho é fundamental, como os trabalhos também de outros que tentam sempre manter como é, como foi, mas também como está evoluindo, como as coisas estão indo para frente ou para trás, ninguém sabe, mas como as coisas estão... As mudanças. Exato, as mudanças. Então é importante, eu acho que a comunidade italiana também tá inteirada nisso, é importante se inteirar sempre mais. Então é legal, leiam Itália Nossa, qualquer outra coisa que fala dos italianos aqui no Brasil. E se vocês na Argentina também leiam os periódicos que estão lá, etc. Não se esquecendo que estamos aqui no Brasil e eu amo o Brasil, todos nós amamos o Brasil. Temos nossos irmãos e irmãs brasileiros e é isso, tá? Sempre com grande fraternidade, compreensão, tolerância. Isso é fundamental. O amor sempre vence. Então, muita saúde, paz, amor. Amor para todos nós. Eu quero aqui só agora me despedir de uma maneira, dando um aviso e voltado para a nossa comunidade. Eu quero dizer para você o seguinte: a política é tão importante quanto a profissão do Nicola. Tem razão, tá? Por quê? Porque é dela que ele vai sobreviver. Porque se realmente a política decretar, como ele usou, um decreto, pode inviabilizar, como nós estamos assistindo muitos países que, inclusive, as mulheres ainda não têm voz. Então, a política depende. Então, basta saber escolher. As promessas daqueles que realmente vêm novamente à tona, prometer aquilo que poderia ter feito e não fizeram, já é um voto de descrédito. Não faça uma descrença da política, para que você não seja a próxima vítima. Ci vediamo a presto, ti ringrazio veramente. Tá certissimo. Ciao fratello. Bacio a tutti. Baci. Ci vediamo a presto. Ciao. Ciao ciao. A presto. Instituto Brasileiro de Línguas, Unidade Sans Penha, localizado na Rua Baltazar Lisboa 10, ao lado do Shopping Tijuca. Idiomas para a maturidade com turmas exclusivas pela manhã e à tarde, presencial e online. Participe do nosso clube. Oferecemos programa de extensão cultural, experiências do cotidiano com turmas pequenas ou individual, aulas interativas, promoção especial. Ligue agora.
Bom, gente, fiz questão de vir à moda italiana, trazendo da Itália essa camisa para apresentar exatamente o quadro Mangiare Bene, com um dos alimentos sagrados que o italiano considera o melhor alimento para acompanhar os demais alimentos, tá bom? Então vocês vão assistir no Mangiare Bene, o reino do pão. Vamos apreciar como é feito, como realmente a temperatura, a farinha, a água tem influência exatamente no melhor pão que vocês vão assistir. Che profumo! O que você me trouxe? Estamos no reino do pão de Cenzano. E questo signore chi è? Il padrone del vapore! Bom dia! Quantos anos faz que o senhor se levanta ao amanhecer para fazer pão? È tutta Há uns 50 esperienza. anos. esperienza, sì, è É vero. toda a experiência de vida e uma experiência muitíssimo bela. E o senhor tem um projeto, fazer do pão de Cenzano a bandeira da nossa região e do nosso país é um orgulho muito grande para todos nós. E essa galeria de pães é maravilhosa, mas atrás está o forno, não é isso? Sim, o forno onde fazemos os pães. Pode me levar até lá? Come no, prego. São muitas variedades de nosso pão de Cenzano. Focaccias, bisnagas, tão lindas e são elas que perfumam o lugar aqui que estamos Da lì sentindo? arriva il profumo. Quer amassar o pão e mostrar sua habilidade além de motorista? Tem um ditado que diz que quem vai ao moinho fica com a farinha. Mas falemos do pão de Cenzano. Como se faz? Parliamo del questo- pane del Genzano. Ecco, Come questo fa? Si così. spiana un po' così? No, si spiana così, questo si mette in posizione. In posizione. Poi si fa questo Si lavoro. chiude così? Sì. E poi si No, rigira? no, a rovescio stai facendo. Così. O segredo deste pão Così. é a E poi questo manipulação. lo chiudo? É preciso acariciá-lo. Questo, dai. Sto andando male? No, stai toccando troppo perché il segreto del pane di Genzano è la manipolazione. E quindi l'ho È manipolato tutta la troppo. manualità, va accarezzato il Lo pane. accarezzo un altro po'. Oh, c'è il cruschello sopra. Il Qua cruschello. il disciplinare O que prevê o IGPE? Prevede che il É pane preciso sia que se fatto faça zero, com farinha zero ou duplo zero nacional, sal, levedo e a cobertura de salvado que lhe dá cor e perfume e o enriquece de fibras. e arricchisce di fibre il pane, che oggi c'è molta necessità di fibre. Voi E vocês só fazem no forno a lenha que dá uma melhor aroma? in più il profumo della E la legna. legna difatti è un profumo stupendo. E allora questa mia pagnotta la possiamo creare? La pagnotta cerca sapori. La mettiamo subito qua. E la Gianni- possiamo infornare? Sì, sì, la inforniamo. Lo fa Gianni? Sì, sì. Gianni, mettiamola e andiamo a infornare. La pagnotta cerca sapori di Genzano. È un IGP un po' particolare. Qua. Mettigliela qua, così Marco poi la inforna. Bom, agora eu vou lhe mostrar o forno a lenha onde o pão é assado. Viene cotto il pane Questo è di un forno a Genzano. legna, signor Sergio. Dentro eu vejo uma reunião de pães. São bisnagas? Un'assemblea di pagnotte, questi sono filoni. Sim, são bisnagas e também assaremos o pão que você fez. Inforniamo anche il tuo. Che sicuramente verrà vuoi raddrizzato dal infornare forno. te? No, fate voi che siete i ecco, maestri. lo facciamo fare al mastro fornaio. Il mastro allora. fornaio, Che è Marco. Marco. La proprietà O del forno a forno a lenha dá um perfume ao pão diferente do forno elétrico? Sem dúvida. al forno Aqui estão colocando um selo? Sim. É um selo de qualidade de IGP, que é a Identificação Geográfica Protegida do pão de Cenzano. Quanto si conserva il pane di Genzano? Parliamo del filone 5-6 giorni, la pagnotta collaudata 12 giorni. 12 Però giorni. tenuto rigorosamente in un panno di tela a casa, mai Ma nella quando io vado a plastica. comprare il pane sotto casa, lo compro la mattina, non il pane di Genzano, il pane che vende il fornaio sotto casa.
e la sera già è di gomma in bocca. Perché? È perché è fatto troppo in fretta, non c'è la lievitazione giusta, perché se è fatto con lievito naturale il pane si mantiene molto a lungo. E allora vedo che Marco ha infilato pure la mia pagnotta del cercasapori e per magia televisiva fra poco uscirà tutta raddrizzata. Ecco il nostro pane, signor Sergio. Bravo Marco, hai fatto il miracolo. Non stavo più nella pelle. Lo possiamo tagliare? Quanto va questo al chilo? 2,50 al chilo. 2,50 il filone. Sì. Mentre invece la pagnotta va 2 euro al chilo. 2 euro al chilo. Le possiamo assaggiare una bella mollichella appena sfornato? Lasciatemi cantare. Puoi vedere anche nei film che per amore non puoi morire, ma puoi soffrire anche 100 anni senza capire perché. Le scene perdono colore e il freddo arriva alle mani. Resti da solo nel silenzio per raccontarlo anche a Dio. Senti che tutto quello che hai ti scappa via in un minuto e non capisci perché vorresti andare via. Poi le tue lacrime e un gesto si fermano in un respiro e non vedi più niente. Non può finire qui, rimani come un bambino seduto davanti a un televisore. Tu non capisci cos'è l'amore. È l'amore che ci ha cambiato la vita. Vive dentro 1 miliardo di cuori e non si può più fermare. È l'amore, l'amore, l'amore che non mi fa più dormire. Come un treno che viaggia veloce di notte, che mi fa sognare. È l'amore deluso, sconfitto, impazzito, scritto dentro 1000 canzoni. Quest'amore di nuove promesse finite, di vecchie storie lontane. Che differenza c'è? Anche questo è amore. Io non ho mai voluto più cercarti perché ho paura. Ti ho già chiamata 1000 volte senza risponderti mai. Vorrei fermarti ad un portone e poi assaggiarti per ore, ridere sulle tue labbra, dormire sulle tue spalle, poi scivolare nel buio del tuo vestito più nuovo, conquistare il mondo davanti agli occhi tuoi, poi liberare le mani, piangere sopra i tuoi seni per ritornare bambini insieme. È l'amore che ci ha cambiato la vita. Vive dentro 1 miliardo di cuori e non si può più fermare. È l'amore, l'amore, l'amore che non mi fa più dormire. Come un treno che viaggia veloce di notte, che mi fa sognare. Che differenza c'è? Anche questo è amore. È l'amore che ci ha cambiato la vita.
partir da segunda metade do século XVIII, inúmeras famílias italianas resolveram trocar o país que tanto amavam pelo sonho de uma vida melhor em outras terras. Muitas dessas famílias vieram para o Brasil. Uma delas é a família Fassarella. E para contar os detalhes deste maravilhoso evento ao qual eu participei, tive grata satisfação de conhecer histórias maravilhosas, de manterem as suas raízes, nada melhor do que o próprio José Carlos Meneghetti, meu grande amigo, meu grande irmão, que nós estamos aí nessa estrada já há muitos anos, praticamente do início do projeto Itália Nossa, que se deu em 1989. Eu tenho hoje esse prazer de conhecer um pouco o resultado deste primeiro encontro da família Fassarella. O que você vai ver agora é a primeira confraternização de todos os seus descendentes. Bom, gente, nós estamos num encontro exatamente familiar, onde tudo vai acontecer na cidade de Castelinho. Dona Aurora, esse encontro é pela primeira vez, não é isso? Esse encontro sendo a primeira vez, qual é a emoção de rever parentes já muito distantes? Toda a emoção que pode se imaginar. Tá aí, então, nós vamos registrar a presença do tio Floriano. Hoje o senhor reúne, perto do senhor na cidade de Castelinho, quantos familiares em termos de filhos, netos ou até bisnetos? Olha, eu tenho 8 filhos, 22 netos e 1 bisneto. Meneghetti, hoje você, Meneghetti Fassarella, tanto vício de eu chamar de Meneghetti, mas agora eu vou passar a chamar de Fassarella. Tá aí, esse encontro que eu tenho sentido e percebido ao sairmos do Rio de Janeiro, nós temos percebido que você tem sido a âncora nesse encontro. E hoje, botando os pés na sua cidade, qual é a mensagem e a emoção que você nos passa diante do vídeo? Mazelo, é um prazer muito grande a gente poder registrar um momento tão importante na nossa família quanto esse. E eu me sinto muito orgulhoso de poder até expressar nosso sentimento nesse momento. Nós plantamos uma raiz há alguns anos através de primos, começou com uma conversinha, vamos reunir a família. Apesar de eu não ser nome Fassarella, eu tenho descendência pelas raízes da minha mãe. Do lado da minha mãe é Fassarella e do lado do meu pai, Meneghetti. Mas eu me sinto tão bem, tão importante dentro dessa família, que eu me sinto um privilegiado. Obrigado pela oportunidade da gente divulgar os nossos antepassados. Em rápidas palavras, eu vou retificar até para os ouvintes e por que ele fala de Meneghetti e Fassarella. O italiano tem, na tradição até europeia, de nunca colocar o nome da mãe. E eu, através de estudos e respeito à família, então eu inseri, meu nome completo é José Carlos Fassarella Meneghetti. Depois de alguns anos, aqui no Rio de Janeiro, eu fui levantar, mas eu sou filho de quem? Só do pai. Então nós fomos reorganizar o nosso nome e aí eu passei a ser adotado. Foi que o Carlos Mazelo me chama José Carlos Meneghetti. Como é que você soube que você tem um sobrenome Fassarella e que foi abolido? Então foi exatamente essa viagem. Você veio saber por intermédio dos próprios familiares. Realmente. Aí, gente, a gente registrando fatos importantes, que isso é uma curiosidade para vocês da família Fassarella, resgatando exatamente o nome Fassarella. Qual a emoção de você ver tantos parentes que você nem sequer conhece? É muita emoção, há muitos anos que a gente não vai a Espírito Santo, né? E rever muita gente, a gente ia muito pequeno, brincava, e hoje vamos chegar lá, muitos já têm famílias, então vai ser muito interessante para a gente. Gente, não foi um trabalho. Hoje eu estou tendo a oportunidade de divulgar aqui com meu amigo Carlos Mazelo, mas eu tenho que agradecer boa parte da família. A gente dizer que 100% se dedicou, não, mas uma grande parte temos os pensamentos iguais, como nós estamos hoje,
querendo retratar o nosso passado, e eu tenho primos envolvidos nisso, que se eu for mencionar os nomes aqui, são muitos. O fato de sermos 1.200, que o Mazzello fez, realmente o livro que nós anotamos chegou a 1.200, nem todos tinham sobrenome Fassarella, porque as mulheres não conseguiam, todos os maridos, né, como é que se registrava os filhos com o nome dos pais. Então a gente eu tive oportunidade, isso foi tão importante, que eu encontrei primo na Bahia, encontrei primo em São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, pessoas que eram vizinhos praticamente, então foi de suma importância essa nossa reunião dos Fassarella. Lógico, nós já tivemos outras oportunidades, o intercâmbio dos conhecimentos de pessoas que são tantas, isso foi de suma importância, Mazzello. Sendo o primeiro encontro da família Fassarella aqui na cidade de Castelinho, qual a emoção ou qual o sentido para o Romeu? Isso muito nos honra, né? Sabendo que os Fassarella, a matriz, a raiz, iniciou-se aqui, né? Nós hoje recebendo de volta os amigos como Zé Carlos, né? Que também filho daqui. Isso para nós é uma honra muito grande. Antônio Fassarella e Giacomo Fassarella deixaram a Itália e os parentes para igualmente realizar uma missão divina, construir nova vida e participar da formação de uma nova sociedade, com progresso e bem-estar do Espírito Santo do Brasil. Podemos mostrar ao fundo um grande movimento da família Fassarella aqui nesse espaço, né, onde vocês podem perceber. Pessoas de todo o Brasil estão se reunindo aqui na cidade de Castelinho. Nós vamos agora entrevistar um membro da família Fassarella, Luiz Fassarella, que veio do Rio, né? Exato, vim do Rio para participar dessa festa que está acontecendo. Perfeito. Luiz, essa não é a primeira vez, apesar de ser o primeiro encontro da família, não é isso? Exato. Na época da minha avó, a gente costumava sempre reunir e contar a população dos Fassarella, só que era menor proporção. E agora é o que você está vendo aí, né? E daqui para frente, se Deus quiser, vai ser todo ano. O que se deu, então, esse encontro, o motivo desse encontro para o Luiz Fassarella? Olha, o motivo isso é ideias antigas, né? Muito antigas, e o pessoal sempre falando, só que agora a gente perguntando, e eu estou sabendo através de um primo, foi levantamento através de contas bancárias, né? Telegramas, essas coisas, eles começaram a caçar os Fassarellas em todo canto, né? E começou a mandar correspondência, onde começou a aparecer, inclusive nós. A senhora se sente hoje sendo homenageada por todos aqueles que aqui, ao primeiro encontro da família Fassarella, presta essa homenagem a uma pessoa tão dedicada à sua terra e principalmente à sua gente? Muito feliz, muito orgulhosa. Acho que não merecia, né, isso? Qual a mensagem a este povo de Castelinho e a essa família Fassarella? Agradeço muito a toda a família, todos meus que foram meus alunos, aos pais dos meus alunos, e tenho ainda um grande prazer de dizer que hoje os meus alunos me respeitam como se eu fosse a própria professora deles hoje ainda. Em qualquer lugar que eles me encontram, me cumprimentam, me respeitam muito. O Meneghetti era um bom aluno? Ótimo. Não precisa. Não, mas era ótimo aluno. Eu estava esperando minha primeira filha, eu olhava para ele e falava, minha filha tem que sair parecida com ele, inteligente e bom, que ele era um bom aluno.
Ô, Mazzello, eu tenho que agradecer meus telespectadores. Eu convoco a vocês tomarem conhecimento, porque nós estamos falando especificamente de Itália. E olha, não tem preço o que o Mazzello faz para divulgar as nossas tradições. Porque a revista Itália Nossa é uma coleção que você pode guardar ela eternamente. Porque ele não pesquisa uma matéria atualizada, ele pesquisa os divulgadores da Itália, os formadores de opinião, os cientistas italianos, os músicos italianos, a arte italiana, a gastronomia. Então, isso tudo o Mazzello divulga, que é uma coisa que você pode ter sempre na sua biblioteca. A revista Itália Nossa traz a Itália mais perto de você. Eu sou da região, voltando a repetir, que nós só tinha italiano. Era Schiavo, Delarme, Altué, Tommasini e por aí afora, gente. Só famílias que um casando com o outro, um casando, a mistura dessa família toda, inclusive os Meneghetti com os Fassarella, e do qual vos falo agora. Então eu quero mais uma vez falar para a gente fortalecer esse segmento do trabalho dele, a gente não deixar esmorecer. E que outras famílias se convoquem, construam as lideranças para formar para a gente, porque tem muito italiano. Nós temos uma média de 65% do povo capixaba com sangue italiano. O aspecto mais importante é o quadro Personalità, que nós temos o ilustre José Carlos Fassarella Meneghetti, e o quadro Radice, mostrando as raízes que aqui ainda são sólidas no Brasil, mantendo as tradições. Com isso, se você quer assistir essa entrevista ao vivo, na íntegra, vocês podem acessar o nosso site, que é o italianossa.com.br, e assistir na íntegra, porque, evidentemente, nós tivemos que fazer uma decupagem, né, para o programa desses dois quadros se enquadrarem no tempo limite do programa, tá bom? Então, as conclusões e o fechamento com o meu ilustre fratello José Carlos Fassarella Meneghetti. Desculpa, eu vou repetir isso aí, muito obrigado pela oportunidade e continue esse trabalho, Mazzello. Nós precisamos e até criar formadores para os futuros que virão por aí. Parabéns. Perfeito, eu que agradeço, gratidão essa oportunidade, selando mais uma vez um encontro aqui da família Mazzello Bottino e Fassarella Meneghetti, através da Zit Gráfica e a editora Zit Gráfica e a editora Itália Nossa. Estão aí registrando, né, no aspecto geral, tanto no profissional quanto no pessoal. Ho l'autoradio sempre nella mano destra e un canarino sopra la finestra. Quinta dell'Arte, Mansão Firenze. A maior empresa em decoração com arte clássica, especializada em escultura em mármore, bronze e ferro fundido, além de vasos e chafarizes. Decore sua residência, jardim, fazenda, hotel e valorize seu negócio. Agende uma visita de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h, e sábados, das 9 às 16 horas. E conheça uma pequena Itália localizada no alto da Boa Vista, cercada por um espaço acolhedor, e sinta-se nos jardins de Firenze. Showroom Alto da Boa Vista, 146, Rio de Janeiro. Per Questo è Amore, Rai International, in collaborazione con questa emittente, presenta
Neste quadro Passeggiata Italiana, você vai conhecer através destas imagens que a RAI disponibilizou em parceria com este programa a cultura de diversas regiões da Itália com o objetivo de divulgar imagens fascinantes, pouquíssimas divulgadas. Allora, desfrute destas imagens e conheça essa riqueza cultural. Siena, figlia della strada. Così il grande storico Cézanne definì la città toscana che si affacciava sulla via Francigena. Fu grazie alla famosa via dei Pellegrini che univa il nord Europa al centro della cristianità che Siena fece la sua fortuna. La città poté prosperare nei commerci e riuscì soprattutto a intrecciare un legame privilegiato con Roma. Proprio a questo rapporto, fatto di cultura, arte e religione nel corso dei secoli, è dedicata la mostra Siena e Roma, allestita nella città toscana. È un grande evento con un grande spessore culturale, con un alto contenuto scientifico, che fra l'altro rappresenta anche, come dire, una sorta di scommessa che la città sta facendo in questi anni, che è quella di proporre dei grandi eventi che in qualche modo promuovano l'immagine della città anche rispetto ai contenitori, a questo contenitore che è il Santa Maria della Scala, che è uno dei più importanti polimuseali d'Europa a questo punto. Tra le 170 opere provenienti da numerosi musei internazionali e collezioni private, alcuni straordinari disegni di Raffaello. A commissionarli fu Agostino Chigi, grande banchiere e mecenate senese che si stabilì a Roma, personalità simbolo dello stretto rapporto tra le due città. Chiese a Raffaello di fargli una specie di grande decorazione nuziale con la storia dell'allegoria dei miti greci. E Raffaello fece lui tutti i disegni, come faceva sempre, di preparazione, e sono interessanti perché fanno vedere l'amore per il classico, per l'antichità, che Chigi aveva molto, che Raffaello aveva molto e su cui si basa molto il rapporto Roma-Siena. Imperdibili 3 celebri dipinti di Caravaggio, la musica proveniente da New York, la Buonaventura e il Narciso. Le opere del grande maestro del Seicento ebbero un'influenza determinante sui pittori senesi che operarono a Roma e Siena. C'è un pittore che spiccherà in maniera particolare, se non è troppo conosciuto, Niccolò Tornioli. C'è un bellissimo dipinto pieno di broccati, pieno di sfumature di oro e di ambra, direi, che mostra la qualità di questo pittore che, avendo lasciato poche cose a Siena, effettivamente è molto rappresentato a Roma. La mostra vanta anche alcune opere esposte per la prima volta in Italia, i delicatissimi intarsi lignei di Mattia di Nanni, detto il Bernacchino, la serie del maestro di Griselda con le storie del Boccaccio e le tavole del maestro di Lecceto. Per l'origine del legame tra Roma e Siena bisogna risalire molto indietro nel tempo, alla fondazione tra storia e leggenda delle due città. Secondo una tradizione, i fondatori di Siena sono Senio ed Aschio, figli del fratello più sfortunato, ossia di Remo, che hanno abbandonato Roma per paura delle vendette di Romolo e si sono stabiliti qua. Da questo scaturisce uno degli emblemi araldici di Siena, che noi vediamo in vari posti fra i più importanti della città, e cioè la lupa romana. Ad accompagnare il visitatore lungo le 8 sezioni della mostra alla scoperta del particolare rapporto tra le due città, l'originale allestimento, un ponte tra il passato e il mondo contemporaneo. Si accede a questa sala di stalli di lupe ricavati nelle erosioni delle rocce ed anche nello sviluppo di una catena genetica che abbiamo ovviamente stilizzato e rappresentato. Credo di aver riproposto il tema, per esempio, del Fondoro, che è un tema caro a tutta la cultura figurativa senese, non solo. Qui piaceva che l'oro trovasse una forma cubista, una forma razionalista forse piuttosto.
Turismo da Fé. Uma agência especializada no turismo religioso. Oferece roteiros exclusivos e personalizados. Inclui desde o planejamento da sua viagem até o acompanhamento nos passeios, sempre com muita confiança, qualidade, respeito e todo o cuidado com seus clientes. Roteiros para corações peregrinos. Bem-vindos a Focus Doc. Hoje apresentaremos um dos grandes protagonistas da arquitetura contemporânea, Maximiliano Fuksas. Fala das últimas obras projetadas na Itália e do papel da praça como foco de socialização e de cultura. Estamos no seu ateliê, onde guarda suas maravilhosas obras que enfeitarão as cidades italianas, um aeroporto muito importante na China, e também está projetando o Instituto Italiano de Cultura em São Paulo, Brasil. São Paulo do Brasil. São essas pequenas obras que fazem parte da vida, porque uma pequena obra como o Instituto de Cultura de São Paulo, que pensei como uma plataforma como muito verde, a água e dois vultos que são suaves como a língua italiana, que não são duros e não têm ângulos, se tornam coisas muito importantes na nossa vida. Que não hanno violência, que não são, que como dicono gli inglesi, sono smooth, non sono duri e non hanno angoli violenti. Questa cosa con il verde, con l'acqua, per gli uomini, per farli vivere bene, ecco, queste diventano cose importantissime nella nostra vita. Ecco, se ci dici dove Conte-nos os seus projetos para entender quão amplo é seu rádio de ação. appunto il tuo raggio di azione. Possiamo partire da Roma. Partimos de Roma, da nova universidade em Nigéria, o Museu do Báltico, o aeroporto de Shenzhen, na China. È importante, è un'opera che pensiamo di costruire in 3 anni e mezzo, è iniziato il cantiere ed è un progetto col quale fare in questo momento. C'è qualcosa che quando Você representa uma italianidade? Há um sentimento de cultura italiana? o un sentimento di cultura italiana. O sentimento de cultura italiana é muito simples. Quantas vezes a gente diz a si mesma, não quero saber nada, não funciona, mas no final você pensa que é italiano e entende que o sucesso que tem é por ser italiano, por ter vivido em cidades cheias de história, que enchem o próprio espírito, mas também pelas pessoas. As pessoas na Itália nos enchem de conteúdos, de ideias. É só passar por uma praça e entender os humores das pessoas. Spirito, l'animo, di cose straordinarie, l'attraversamento della città storica, ma anche delle persone. Ecco, una città senza persone non esiste. La gente, le persone in Italia sono ancora persone che ti riempiono di contenuti, di idee. Ecco, basta passare in una piazza, in una città, tu puoi immaginare e capire, sentire soltanto gli umori delle persone. Quer dizer que dentro desse sentimento de italianidade há uma espécie de pessimismo celebrador como Gomorra ou a criminalidade, mas também nos esquecemos que este é um país riquíssimo. Le grandi questioni della criminalità, del malaffare, ma poi ci dimentichiamo a volte che invece è un paese ricchissimo questo. Sì, è un paese ricco. É um país rico e que nunca teve necessidade de ter mais artistas, criadores intelectuais, poetas que tenham a capacidade de entrar em contato com os outros. Di poeti, di gente che ha capacità di entrare in contatto con gli altri. Secondo te ci sono delle Há coisas que deveriam ser mais salientadas? Este aspecto da criatividade tem a ver com o sistema da comunicação ou da política ou é cultural? Al sistema della comunicazione, al sistema della politica, al sistema culturale nel suo complesso? Beh, uno dovrebbe... Deveríamos voltar a equilibrar os jornais que hoje têm 19 ou 20 páginas sobre política e fofocas internas e dedicar um espaço maior à criatividade do nosso povo, ao que conseguimos expressar.
porque não temos medo, porque sabemos que no decorrer do dia teremos uma ou duas emoções. E essas emoções nos darão a oportunidade de enfrentar coisas que não conhecemos. Nenhum de nós sabia como se fazia este edifício. Agora sabemos um pouco mais. Perché noi sappiamo che nel corso della giornata avremo sicuramente una o due o tre emozioni e queste emozioni ci daranno la possibilità il giorno dopo di ripartire su qualche cosa che ancora una volta non conosciamo. Cioè nessuno di noi sapeva come si poteva fare questo edificio. Adesso lo sappiamo un po' di più. Quindi, insomma, De forma que uma nota de otimismo concreto, porque estão trabalhando nesse grande projeto, não é um invento cultural. A originalidade faz parte da bagagem cultural italiana. sì, ma non so, io quello che volevo Eu fare... queria demonstrar que na Itália se podiam fazer coisas extraordinárias. A Feira de Milão, por exemplo, que tem o trajeto de vidro de 1,6 km, mais todos os pavilhões, num 1 milhão de metros quadrados, foi construído em 26 meses e o conseguimos, mantendo o preço e o orçamento sem conflitos. E é um local que as pessoas apreciam. Tenendo il budget, non avendo conflitti e uscendone in un modo che la gente dice che è un luogo dove si sta molto bene. E adesso il Agora, o Palácio dos Congressos de Roma ou o Arranha-Céus Pertolino para a região. Quando eu fizer a trilogia italiana, espero ter demonstrado que somos melhores do que acreditamos. A trilogia é a Feira de Milão, já realizada, o Palácio de Congressos, que está em obra, e a Torre de 200 metros de Turim, que será construída. Inizierà la torre di 200 metri di Torino. Estamos melhor do que nós achamos. È un bello slogan questo. Sì, siamo meglio. Lasciatemi cantare. Ciao a tutti, sono Amedeo Minghi e voglio inviare un grande abbraccio, davvero molto grande, a tutti gli ascoltatori di Italia Nossa. E a tradução de hoje é com Amedeo Minghi, Il Ricordo del Cuore, as lembranças do coração. Vocês. Esperanças que esperarão. Sorrisos e choros. Promessas de alegria e sonhos em que voei. E o meu primeiro amor implacável. Sonhos para mim. Perdidos e nunca perdidos. Por você me apaixonei. Sobre você jurei e me atormentei. Parece nada, mas o coração era meu. Então lá estava você. Vento soprará, a chuva choverá. A neblina ocultará, o sol se vai. E a lembrança de você não passa nunca. Não passa nunca. Mas que bons aqueles beijos entre nós. Talvez tu não queres abandonar nunca. Para olhar-te bastam os brilhos dos seus olhos. Se você gosta e se ainda tu queres, da lembrança também sem nós,
torna tudo possível. Também você está aqui no meu coração. As lembranças nunca passarão. Elas estão aqui. São muito fortes, muito mais fortes de nós, mais vivas. Daí a tradução de hoje, essa música romântica que com certeza muito falou no coração de Amedeo Ming e de todos os apaixonados. A gente vai encerrando o quadro de La Traduzione, a tradução deste programa. Allora, abbiamo arrivato al finale di questo programma. Eu espero que vocês tenham gostado e eu desejo muito que vocês divulguem esse programa, participem, dando sugestões, fazendo críticas. Afinal, o programa é para você, você que está altamente ligado com a família Itália Nossa. Ci vediamo al prossimo programma. A presto!